configurar e fazer funcionar a placa do EduKit Red Fox na própria rede Sigfox. Para quem não sabe, essa rede Sigfox ela serve para aplicações de internet das coisas e inclusive a transmissão de dados em nuvem. Com ela é possível fazer a transmissão de até 12 bytes de dados e o mais importante, sem usar a rede de celular. Vamos embora para o vídeo? Até mais! Então pessoal, esse daqui é o EduKit Red Fox. Ele tem algumas pequenas diferenças com o que é vendido na praça, porque eu já fiz uma barbeiragem e acabei estragando o componente aqui, que é o regulador de tensão. Então eu tive que colocar um compatível. E além disso eu coloquei os conectores desse lado e desse lado para que eu consiga acessar de uma maneira bastante fácil as portas do Arduino Uno. Mas o que é mais importante nesse momento para vocês saberem é que atrás do Arduino Uno tem uma etiqueta e essa etiqueta, os dados têm que ser marcados num papel, por exemplo, porque eles serão necessários para fazer o registro na rede Sigfox. Então aqui pessoal, primeira coisa, vocês têm que obter o firmware que está disponível no site Newton Sebraga. Faz o download dele e grava no seu Arduino. Então, o download já está feito. Aí tem essa pergunta porque, como a gente baixou o firmware, ele precisa estar dentro de uma pastinha. Você quer criar? Sim. Beleza, então esse é o firmware que tem que gravar dentro do Arduino Nano. E atenção, o Arduino Uno também funciona, viu? Posso até mostrar depois para vocês como fazer isso. Então, primeira coisa, vamos verificar as configurações aqui em ferramentas. No meu caso já está certo aqui, olha. Arduino Nano tem que estar selecionado. Aí, assim que a gente pluga a USB, a porta dele é reconhecida. Então, vamos lá de novo, olha. Então, depois que a gente pluga no USB, ele reconhece a porta que foi plugada. Tá ok? Só para confirmar se está funcionando ou não, você pode dar um Get Board Info. Tá joia? O meu é um tipo genérico. Então, joinha. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é gravar a placa com o upload. Demora um pouquinho, vou pausar o vídeo enquanto isso. Então beleza, olha, o upload já foi realizado. Então é só a gente vir aqui e acionar o monitor serial. Só que, prestando atenção no sketch aqui, a gente diz que é necessário utilizar a comunicação de 9600 bps. Ou seja, o monitor serial tem que estar configurado para isso também, senão a gente não vai ver nada. Então, vem o Serial Monitor. Tá vendo aqui, olha? O meu está em 115.200. E eu coloquei aqui Show Timestamp porque ele mostra o horário da transmissão, né? Então, assim que eu mudar para 9.600 bauds, prontinho. Então aqui ele já está conversando com o Arduino Uno. E eu coloquei os horários aqui, vocês vão entender melhor depois. Então vejam que aqui a gente já tem os dados do seu EduKit, só que para configurar na rede Sigfox, você precisa do número PAC. E tá vendo que aqui ele fica essa instrução diferente? Então, quando isso acontece, é só pressionar na sequência 1, reset do HT32SX por comando AT. Esse HT32SX ele está na própria plaquinha do EduKit. Então a gente faz um comando via software, um reset via software, que é o comando 1, um reset via hardware, que é o comando via 2, e daí quando a gente faz isso, a gente é obrigado a configurar a região de transmissão de novo, que seria, no nosso caso aqui no Brasil, a região número 2, RCC2. Então por isso que quando a gente executa o reset, é necessário fazer a sequência 1, 2, 3. Então vamos lá, 1, se eu coloco 1 aqui, fez o reset, tá vendo que já apareceu o PAC? Esse número é necessário para fazer a configuração da rede Sigfox. Então,
como eu fiz agora, né, 1, 2, reset via hardware e 3. Pronto. Então aqui você vê que já está tudo funcionando. Tá? Mas o mais importante é que antes a gente não tinha o número PAC e agora a gente tem, necessário para fazer o cadastro na rede Sigfox. Então, pessoal, de posse com os dois números, aquela etiqueta que fica embaixo do Arduino Nano e aquele número do PAC, você entra aqui no site bui.sigfox.com, Activate My Dev Kit. Aí aqui no caso, você seleciona o país, coloca a letra BR de Brasil, ele já até reconheceu aqui a WND como representante, tá ok? Então tudo que você tem que fazer aqui, dá um Next, que é próximo. Aí aqui que é o segredo, gente. Então, olha, aquela etiquetinha você vai colocar aqui. E o PAC, que seria este número aqui do firmware, tá vendo? Esse número aqui, você vai colocar aqui. E daí é sucesso, é só seguir completando as informações, dando próximo, ok, que você consegue o registro na rede Sigfox. Beleza? Então, pessoal, feito o seu cadastro na rede Sigfox, é só entrar de novo no terminal, abrir ele com a velocidade que já está configurada aqui e você vai ver de novo o menuzinho aqui, beleza? Aí, para testar se está funcionando, você tem nos menus a opção 4, a opção 5, só que também no firmware, o Luiz Henrique ele deixou previsto aqui uma simulação de sensor. Então, quando a gente pressiona o botão na plaquinha, esse botãozinho aqui, ó, é como se tivesse tendo o acionamento de um sensor. Então, ele também envia um dado para a rede Sigfox. E isso está previsto nessa linha, nessa parte do código aqui, olha. Então, se você pressionar o botão, ele faz um teste. Aí está aqui, ó, ele envia os dados, olha. Botão pressionado vai enviar mensagem Sigfox. Então, a gente tem 3 possibilidades de testar o sistema do jeito que está esse firmware. É claro que depois a gente pode fazer N situações, N alternativas. Mas, por exemplo, se eu pressiono o botão 4 e dou OK, ele vai mandar uma mensagem. Tá vendo aqui? E aqui, por exemplo, ó, isso indica sucesso ao enviar a mensagem, mas atenção, isso não significa que a rede Sigfox recebeu ela, tá? Então, para eu saber se está funcionando, se eu recebi mesmo, se eu não recebi, porque a localização onde eu moro aqui, o sinal é fraco, muito fraco, então às vezes não recebe. Daí é o caso de eu ir fora de casa, por exemplo, ou na janela, colocar a plaquinha que funciona. E aqui eu estou no ambiente fechado, então provavelmente não funcionou. E é por isso que eu coloco o horário. Porque daí quando eu vou no back-end da Sigfox, que eu vou mostrar agora para vocês, a gente consegue rastrear as mensagens recebidas, que são os callbacks. Daí você vem aqui, olha, você clica no ID do seu dispositivo. Aí você vem aqui em mensagens. Então, só um parênteses, olha só, o link de qualidade do meu sinal, ele é muito baixo. Então isso aqui não é confiável, ele tem que estar a partir de amarelo para estar confiável. E como faz mais de meia hora que eu estou sem comunicar com a rede Sigfox, eu deixei programado umas bandeiras. Então nesse caso ele fica vermelho. Por quê? Já faz mais de meia hora que o meu dispositivo está morto, por exemplo, na rede. Mas se eu venho aqui em mensagens, eu consigo ver todas as mensagens que eu tive nos últimos dias. Então, se vocês verem o horário que eu mandei, aqui, olha, eu mandei às 3h17, certo? E aqui, ó, a última mensagem recebida foi às 14h20, ou seja, dessa vez que eu mandei o comando não funcionou. Mas isso é uma questão de região para região, né? O suporte da Sigfox, eles vão colocar mais antenas aqui na região onde eu moro. E enquanto isso não acontece, a única alternativa seria colocar uma antena externa ou ir no ambiente externo para que funcione. Então, seguindo aqui no teste de funcionamento, né? Então,
eu mandei o comando 4, não dá para ver que o hardware está funcionando, tá? Olha, o comando foi enviado, só que a rede Sigfox não recebeu. Se eu mandar o comando 5, é pior, porque se não está nem recebendo, quanto mais vir uma resposta dizendo que recebeu, né? Mas vamos tentar agora, vai que funciona, não é mesmo? Então aqui está enviando, ele demora um pouquinho mais porque ele espera uma mensagem de retorno. Daí, pelo firmware, ele aguarda 45 segundos para esse tipo de mensagem retornar. Vamos ver que tipo de situação acontece, se dessa vez eu tenho sucesso ou não. Vou pausar o vídeo. Bom, já era previsto, né? Como o meu sinal está muito fraco, olha aqui, ó, eu tive um erro de envio da mensagem, olha, aí tem esse código hexadecimal. Ou seja, a rede Sigfox não recebeu o meu sinal e tampouco pode enviar uma confirmação. Então, por isso que apareceu esse erro. Quando tem sucesso, ele volta uma série de caracteres diferentes aqui dizendo que funcionou, tá, gente? E por último, tem o teste do botãozinho. Então, quando eu pressiono o botão na placa, tá vendo? Acabei de pressionar. Botão pressionado, vai enviar a mensagem Sigfox. Aí vou mandar essa mensagem aqui. Só que aqui deu um erro 161. Quando isso está acontecendo comigo, eu faço de novo aquele procedimento de reset, que é 1, reset via software, 2, reset via hardware e 3, configurar de novo a região para a região número 2. Agora vamos testar de novo o botão da placa. Acabei de pressionar o botão da placa de novo, aí dessa vez enviou a mensagem, tá vendo? Vamos ver se eu tenho sorte de receber. Eu acho que não, porque eu deixei configurado o callback no meu e-mail e ele é muito mais rápido do que a própria plataforma. E aqui ainda não atualizou. Aqui, ó, se vocês entrarem às 14h20, eu mandei uma mensagem que funcionou. Aí aqui está um indicativo, callback ok. E aqui eu tenho exatamente a mensagem que eu recebi via e-mail. Tá, ó, ok, 200, mandei para o meu e-mail. Os dados do contador, da temperatura e a identificação do meu dispositivo. Agora, esses vermelhos aqui é que eu deixei programado um callback diferente, em que eu também estou tentando acessar o Tago.io e ainda preciso descobrir o porquê que eu estou recebendo um erro 400 do Tago.io, sendo que está tudo ok. Então, como o Tago.io, que é o dashboard, não está recebendo a minha mensagem, o e-mail aparece ok, só que o Tago.io aparece não ok, erro. Então, só para mostrar as possibilidades da comunicação via Sigfox com seu dispositivo de IoT, eu tenho esse callback aqui que foi gerado no dia 15 de agosto, ao meio-dia e 11, e apesar do link não estar com um bom nível de sinal, ele gerou 2 callbacks que eu havia configurado antes. Então, além do e-mail, neste caso, ele conseguiu enviar os dados para um dashboard no Tago.io, que está aqui. E além disso, ele também preencheu uma planilha online do Google Docs, que está aqui. Então, é bastante interessante, porque você consegue enviar mensagens via e-mail, você consegue preencher uma planilha online, você consegue configurar um dashboard. E o exemplo é esse aqui. Então, se vocês olharem novamente, aqui a gente tem o valor 114, está vendo que foi enviado, os dados, a temperatura, e se for ver no dashboard, aqui está ele, ó, contador 114, temperatura, um gráfico que foi configurado, e aqui é uma versão de tabela que você consegue inclusive exportar depois. O que mais que eu posso falar? Isso aqui é totalmente configurável na plataforma do Tago.io. Existem contas gratuitas para isso, é bom se informar a respeito. E aqui está a planilha do Google Docs, que também foi preenchida com os dados
do meu EduKit ao longo de vários horários. E o mais recente que eu tenho é esse aqui, do dia 15 de agosto, meio-dia 11, identificação do meu dispositivo, computador, o dado da temperatura, deixa eu ver se é temperatura mesmo. Não, a informação enviada é a temperatura. Informação enviada a temperatura, 44.2, computador, o dado enviado 72116E, 72116E, inclusive que está aqui, 72116E. E se vocês forem verem, já faz um tempinho que eu estou trabalhando com ele, olha, já tive muitas situações de sucesso, tá vendo? O meu link já chegou a ficar amarelinho. E quando eu fui num lugar assim, num cantinho especial aqui do meu quintal, eu consegui o sinal verde, que estava por aqui. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Então, se vocês estão numa área, aqui olha, se vocês estão numa área de cobertura muito boa, veja que o link de qualidade é super confiável quando está em verde. Agora aqui, né, average é médio, ainda tem um certo risco. E quando está na situação aqui dos 3 pontinhos só, é muita certeza que você vai perder várias mensagens. Tanto é que a gente pode ver nos contadores, olha. O contador ele é sequencial. 710, só em 820 eu consegui transmitir outra mensagem, depois 823 e por aí vai. Então são essas as dicas que eu gostaria de dar para vocês a princípio, né, com o EduKit. Eu acabei de mandar uma mensagem, aí eu vou pausar o vídeo de novo, eu vou no canto especial que faz funcionar, aí vocês vão ver que funciona, tá ok? Então, como eu comentei, estou noutra região aqui de casa, né? Coloquei a plaquinha para fora, inclusive para o ambiente externo. Voltei aqui no terminal, coloquei a opção número 4, às 3h37, que está aqui, olha, no log. Mandou a mensagem Sigfox. Essa só manda sem receber a mensagem de volta. Então a plataforma do Sigfox reconheceu ela, pode ver que a intensidade do sinal melhorou, já está no nível médio, às 3h37, tá vendo? Por isso que eu coloco no terminal essa informação. Aí o callback foi ok. Se eu abrir o callback, tem a mensagem 200 dizendo que está ok, e exatamente o conteúdo da mensagem que eu enviei. E nesse caso, esse callback ele foi configurado para enviar um e-mail para mim. Então, se eu for no meu inbox, eu também tenho uma mensagem aqui, olha, às 3h37 da tarde. E eu abrindo ela, tá vendo? Olha, às 3h37 da tarde aqui, abrindo ela, está o conteúdo que foi enviado. Agora eu vou fazer a tentativa de mandar o callback com o downlink, opção número 5. Vamos tentar isso, vamos ver se eu consigo fazer isso já. Opção 5. Agora é um pouquinho mais demorado, vou dar uma pausa. Pelo jeito deu certo, porque eu já recebi a mensagem por e-mail. E como eu comentei, o e-mail chega antes da plataforma Sigfox acusar a mensagem. Isso que é mais legal. Então você vê a eficiência da entrega. Então vamos aguardar um pouquinho mais. Por enquanto está com o comando de envio. Bom, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Interessante que eu consegui enviar a mensagem. Olha, às 3h44 eu consegui enviar a mensagem, porém eu não consegui obter o retorno de erro. 3h45. Então aqui tem o callback, olha, tem aqui o estado, ó, Aked, eu acho que é ocupado. Deu algum erro, infelizmente. Vou tentar de novo. Pego então com a opção 5, vou enviar. Eu ouvi o meu e-mail recebendo a mensagem, então pelo menos a mensagem foi transmitida. Agora vamos ver se o device aqui, o meu EduKit, consegue receber a confirmação de volta. Não recebeu, olha, deu o erro 9B. E aqui, se eu for ver, já atualizou o uplink, downlink,
com status AKID, mas o meu e-mail recebeu. Se eu olhar aqui, tenho a mensagem enviada às 3h46. Então, pessoal, eu tentei fazer a opção 5 para mostrar aqui para vocês, com a resposta sendo recebida aqui no firmware. Isso não deu certo aqui, mas tem a ver com a intensidade do sinal aqui na região, viu? Eu creio que sim, porque às 3h56 eu mandei a mensagem com a opção número 5, só que daí retornou o erro 9B novamente. Porém, a plataforma do Sigfox acusou o estado de confirmado. Então, tá vendo? Dá o link. Está ok. Eu mandei e recebi. Então, a intensidade ficou amarela, mas pode ver que ela oscilou também para 2 tracinhos. Então, eu fiz várias tentativas, como vocês podem ver. Em nenhuma delas eu consegui fazer com que o firmware retornasse a resposta. Tá? Deu apenas o erro. Mas vocês podem ver que quando o sinal está ok, a sequência é perfeita. 847, 848, 849, 850, 851, 52, 53, 54. E isso corresponde nas mensagens. Se você abrir cada um desses e-mails aqui que eu recebi, tem a mesma sequência. 854, 853 e por aí vai. Então, eu concluo que o sinal tem que estar bem legal para que a gente tenha plena funcionalidade de todos os recursos, viu? Então, com os testes realizados, ficou claro que a confiabilidade na transmissão e recepção do sinal está diretamente ligado à intensidade do sinal Sigfox na sua região, certo? Então, é muito recomendado que vocês, antes de se comprometerem na entrega de um trabalho, por exemplo, verificar como está a cobertura da região dele, onde você vai desempenhar ele. Então, indo em Service Maps, por exemplo, eu posso só mostrar um exemplo da onde eu estou aqui, que realmente comprova que a recepção aqui é muito ruim, por enquanto. Então vejam que eu estou numa transição entre o vermelho e o azul. O vermelho são 3 estações bases e o azul é uma estação base. Só que esta é a condição ideal ainda. Para ser mais assertivo, a gente pode reduzir aqui em 20 decibéis a recepção na região. Aí fica muito ruim mesmo, olha. Praticamente não tem sinal. Tá vendo? É uma região de buraco. Então por isso que tem que tomar cuidado, porque isso pode comprometer muito daí o trabalho que você precisa desempenhar, beleza? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Escrevam aí nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal. E lembrando que muitas informações e detalhes estão no próprio livro do Educate Red Fox, do autor Luiz Henrique. Então, é uma leitura muito legal de se fazer, com bastante detalhes, vocês com certeza vão aprender muito. Postem nos comentários, na medida do possível eu ajudo vocês, eu também estou aprendendo. E vamos que vamos, beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.